Fala, criadores, tudo certo? Então, hoje eu queria conversar um pouco com vocês a respeito do FPS, o Frame per Second, que no bom e velho português é frames por segundo. Eu vou te explicar rapidinho o que é isso, além de te ajudar a definir quando usar 24 ou 60 FPS. Será que quanto mais FPS o meu vídeo tiver, melhor ele vai ser? E antes da gente cair aqui no assunto desse vídeo, eu já queria deixar um desafio aqui para você. Logo aqui no início da abertura, eu perguntei se quanto mais FPS, melhor o meu vídeo fica. E eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Então para agora esse vídeo, dá um pause e deixa aqui nos comentários. Você acha que quanto mais FPS, melhor o vídeo fica ou não? E bom, só a mérito de curiosidade e para você começar a ter ali algum parâmetro, esse vídeo e também a grande esmagadora maioria dos vídeos aqui do canal, eles são exportados em 24 FPS, apesar da Canon SL3 filmar em no mínimo 30 FPS, mas isso é assunto para um outro vídeo. Caindo numa parte mais teórica da coisa, deixa eu te explicar. Frame por segundo é basicamente a quantidade de imagens que você vai ter a cada segundo, ou seja, a cada segundo que se passa desse vídeo, você está vendo 24 fotos sequenciais de mim. Afinal, eu sou a única coisa que está aqui em tela, então você só vai ver 24 fotos sequenciais de mim mesmo. E a verdade é que a maioria das coisas que a gente vê na televisão e na internet ainda são reproduzidas em 24 FPS, porque esse foi o padrão estipulado há muito tempo atrás pelo cinema. Então isso é o que a gente tem até hoje como padrão, 24 FPS. Independente do tipo de câmera que você use, seja uma DSLR, como é a minha Canon SL3, ou seja a câmera do seu celular, você hoje tem a possibilidade de escolher a quantidade de frames por segundo que você quer, ou seja, a quantidade de imagens a cada segundo que seu vídeo vai ter. Se você usa um celular para gravar, é tudo muito simples, basta você ir lá nas configurações e trocar a quantidade de FPS. Mas se você usa uma câmera, uma DSLR, como a Canon SL3, por exemplo, você precisa fazer um pouco mais de ajustes lá nas configurações para você ter um vídeo ali bonitinho e certinho. E esses ajustes, no caso, são bem simples. O que você vai fazer é o seguinte: se você está usando 24 FPS, ou seja, 24 fotos por segundo, você vai ter que ajustar a sua velocidade do obturador. E isso você geralmente vê por aquela simbologia do 1 barra e algum número. E no caso, esse algum número, ele tem que ser o dobro da quantidade de FPS que você está usando. Por exemplo, se você está usando 24 FPS, você vai ter que usar uma velocidade de obturador de 48. A maioria das câmeras você não vai encontrar uma velocidade de 48, então você arredonda e coloca em 50, que é o mais comum de ter. A Canon SL3, por exemplo, ela não grava em 24 FPS, ela grava apenas em 30 FPS, é a quantidade de FPS mais baixa que ela permite. Então a velocidade do meu obturador nessa situação tem que ser de 60, então ela vai ficar 1/60. E se você está usando um FPS de 60, você vai ter que colocar 1/120, porque é o dobro. E só para deixar tudo bem claro e bem explicado, a velocidade do obturador vai influenciar diretamente no motion blur do seu vídeo. Por exemplo, se eu mexer a minha mão aqui agora, você está vendo que tem um blurzinho, tem meio que uma sombra que fica nesse movimento. Quando a gente está na velocidade correta do obturador, ou seja, o dobro da velocidade de frame rate, a gente vai ter um resultado assim. E se a gente colocar a velocidade do obturador muito mais alta, por exemplo, agora eu estou 1/320, esse é o resultado que a gente vai ter. Não tem sombra, o negócio é meio duro, meio opaco, sabe? É uma sensação meio estranha para quem está assistindo, porque não é o normal. Isso é o que acontece quando a gente está com uma velocidade muito alta. Agora, se a gente tiver com uma velocidade muito baixa, olha como é que fica. O resultado fica assim. Eu tenho muito motion blur, eu tenho muita borrão, muita sombra que acompanha a minha mão. E se você estiver fazendo um vídeo com muito movimento, vai ficar uma parada meio estranha, porque, enfim, não é isso que a gente está acostumado a ver. Então, mantenha essa velocidade do obturador ali o mais próximo possível do dobro dessa quantidade de frame rate, que aí você não tem problema de ter um vídeo com muito borrão ou sem borrão nenhum. A gente tem que ter ali uma medida no meio do ponto para a gente ter uma coisa mais natural ao que a gente já está acostumado a assistir. E agora que você já sabe o que é o FPS e como configurar ele na sua câmera, vamos para uma coisa um pouco mais prática. Por que você optaria em fazer um vídeo em 24 FPS ou em 60 FPS? Qual é a diferença desses dois aí? Qual é a vantagem de cada um? Vamos lá.
A real é que cada um tem o seu motivo, cada um tem a sua função, e se você quiser pegar e fazer o seu vídeo inteiro em 60 fps ou em 120 fps, tudo bem, pode fazer, não tem nenhuma regra escrita que diga que isso é errado ou que te proíba. Você pode fazer isso à vontade. Eu mesmo já gravei vídeos em 60 fps e fiz o upload aqui para o YouTube em 60 fps para fazer alguns testes e para ver como a coisa toda se comportava. Mas isso acaba gerando para a gente outras duas situações que podem atrapalhar um pouco a nossa vida. E eu vou te explicar o que é isso. Mas antes de eu explicar o que são essas duas situações, eu quero pedir um imenso favor para vocês. Que no caso é clicar nesse botão do like aqui embaixo, porque isso significa muito pra gente e eu realmente fico feliz e vibro a cada like que a gente recebe aqui nos vídeos. E aproveita esse embalo para apertar no botão do inscreva-se aqui embaixo, caso você ainda não seja inscrito, porque a gente quer muito bater a meta de 2.000 inscritos aqui no canal até o final do ano, e essa é uma meta que a gente não tem como conseguir sem a sua ajuda aí do outro lado, e por isso eu estou contando muito com a sua ajuda. E agora voltando para o assunto principal desse vídeo, quando a gente grava em 60 fps, ou seja, 60 imagens por segundo, a gente tem ali duas situações, uma boa e outra nem tão boa assim. A parte boa é que a gente tem vídeos muito mais fluidos, com movimentos muito mais suaves, chega até a ser meio estranho para quem não está acostumado a ver vídeos em 60 fps. E caso você seja uma dessas pessoas que não está acostumado, não está entendendo exatamente qual é a diferença, eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo que eu fiz em 60 fps e fiz o upload também em 60 fps aqui no YouTube. Mas quando você for ver esse vídeo, lembra de ativar a opção dos 60 fps. Para isso você vai lá naquela engrenagemzinha no canto inferior e vai lá em resolução e coloca lá na maior resolução e 60 fps. Assim você garante que vai assistir o vídeo em 60 fps, beleza? Agora a parte não tão boa assim. O que acontece? Quando a gente grava em 60 fps, como eu já disse, a gente vai ter 60 imagens por segundo. E isso acarreta dois problemas diretos pra gente. Não exatamente problemas, mas olha só. Como a gente vai estar gravando com muito mais informação, duas coisas vão acontecer. Primeiro, vai ocupar muito mais espaço no seu cartão de memória ou na memória interna do seu celular. Depende aí de como que você está filmando. E além disso, como você vai ter um vídeo com mais informação, ele vai estar mais pesado, você vai precisar de mais processamento do seu computador ou do seu celular, dependendo de onde você edita o seu vídeo. Então pode ser que você tenha mais dificuldade para editar, pode ser que o computador ou celular demore mais tempo para processar todo esse conteúdo. Então se certifica que você realmente precisa gravar em 60 fps para evitar de ter esse tipo de coisa que pode atrapalhar o seu workflow, pode gerar atrasos. Então só se certifica que você realmente precisa desses 60 fps. E agora surge aquela questão, quando é que eu vou de fato precisar usar 24 fps e quando é que eu vou de fato precisar usar 60 fps? É disso que a gente vai falar agora. Vamos lá, nos 24 fps, como eu já disse, é aquele padrão que a gente já está acostumado a ver na televisão, na internet, no celular. Na maioria dos lugares a gente vê em 24 fps. É o que o olho humano consegue ver ali com mais naturalidade. Esse tipo de filmagem em 24 fps é interessante quando a gente está fazendo vídeos como o que eu estou fazendo agora, quando eu estou só falando para a câmera, a gente não tem muitas ações, muitas coisas acontecendo, eu não estou me mexendo de um lado para o outro. Na real, eu estou só aqui parado na minha cadeira, olhando e falando para a câmera, e o máximo que acontece é eu mexer as mãos, o que realmente acontece bastante porque eu gesticulo muito. E o 60 fps a gente vai usar quando quiser fazer uma coisa diferente, mas não só para ter uma imagem mais fluida, mas para a gente poder fazer a câmera lenta. Isso a gente consegue lá na parte da edição. E se você não sabe exatamente como fazer a câmera lenta no Premiere, eu vou deixar também no card aqui em cima um vídeo onde eu já falei como fazer câmera lenta no Premiere. E a grosso modo o que acontece é mais ou menos o seguinte, como normalmente a gente trabalha com uma timeline, né, uma sequência de 24 fps, a gente tem ali 24 fps, né, 24 frames dentro de um segundo. Quando a gente coloca um vídeo que tem 60 fps, ou seja, a gente vai ter 60 imagens por segundo, vai ficar muito melhor para a gente fazer uma câmera lenta, né? A gente vai ter muito mais informação entre um frame e outro, então a gente vai poder ter uma câmera lenta mais suave. Porque mesmo se você só vê o vídeo em 60 fps, como aquele que eu já falei
há pouco tempo atrás aqui no vídeo, você vai ver que o movimento é mais suave, é mais fluido do que um vídeo em 24 fps. Agora imagina você pegar esse vídeo que já é fluido, em velocidade normal, e colocar ele em câmera lenta. Se a gente tiver os 60 fps, essa câmera lenta vai ficar, ó, linda de morrer, vai ser uma coisa fluida, vai ser uma coisa bonita, e é essa situação que a gente usa os 60 fps para criar esses vídeos em câmera lenta. E aí, quanto mais FPS você tiver, melhor para você fazer uma câmera lenta. Você vai poder reduzir ainda mais essa velocidade do vídeo. Então, se você tem 60 FPS, você pode reduzir até um certo ponto. Mas se você tiver um vídeo gravado com 120 FPS, coisas que os celulares, a maioria deles, pelo menos os mais modernos, já fazem com facilidade, você vai ter um vídeo ainda mais lento e com um movimento super fluido e super bonito. E só para a gente fechar aqui toda essa ideia do 24, de 60 FPS, vamos fazer uma conclusão para deixar a coisa bem clara para você. Se você for fazer um vídeo onde você só vai falar para a câmera, se você for fazer um vídeo onde você não tem muitos movimentos, muitas ações, coisas muito rápidas acontecendo, opte pelo 24 FPS, porque você vai ter um vídeo mais leve, vai ser mais fácil de trabalhar e você não tem ali a real necessidade. Mas se mesmo assim você quiser gravar em 60 fps, você é livre para fazer o que você quiser, para poder fazer testes, para entender como as coisas funcionam. Enfim, é mais ou menos assim que a gente aprende a usar e manusear o equipamento que a gente tem, fazendo testes. E o 60 fps, além de servir para você captar momentos com muita velocidade ou com muita ação, fica também bem interessante quando você quer fazer imagens de cobertura, quando você quer mostrar alguns detalhes. Eu já fiz isso aqui várias vezes quando eu estou falando da Canon SL3, eu mostro um detalhe dela, um detalhe de algum outro produto que eu estou falando, aí eu gravo em 60 fps e coloco na timeline e reduzo a velocidade, porque aí fica aquela cena de B-roll, sabe? Aquela cena de cobertura bonita, cinematográfica, em câmera lenta, que é aquela coisa que todo mundo gosta de ver. Enfim, pelo menos eu gosto muito de ver, porque eu estou bem imerso nesse meio do audiovisual, pelo menos eu adoro. Enfim, cada coisa tem a sua função específica, mas nada te proíbe de você fazer testes e mais testes para ver o que funciona e o que não funciona. Afinal, pelo menos é assim que eu aprendi a mexer na câmera, nos softwares, dando orelhada, testando, fazendo e aprendendo. É assim que a gente anda, né? É assim que a gente faz as coisas. Bom, eu já falei aqui tudo o que eu queria falar e eu espero de verdade, lá do fundo do meu coraçãozinho latente, que eu tenha ajudado você de alguma forma, explicando um pouco sobre o FPS, 24, 60, o que diacho é o FPS. Eu espero que tenha ficado tudo claro. E se por acaso ficou alguma dúvida, não se acanha, deixa aqui nos comentários, faz a sua pergunta que eu vou ter o maior prazer do mundo em te responder, e se por acaso eu não souber, eu vou pesquisar para correr atrás de uma resposta para poder te ajudar, beleza? Eu vou ficando por aqui e até que o próximo vídeo venha. Como eu já disse, a gente pode vir conversando aqui nos comentários ou então lá no Instagram, o @ tá aqui em tela para você poder seguir a gente por lá também, beleza? Então, até o próximo vídeo.